Bom sábado, queridos. Eu fico impressionada como Deus dirige todas as coisas. Eu cheguei aqui hoje, eu vi que vocês devem ter visto que eu trouxe umas cestinhas aqui, né? A mensagem tem como título A Cesta da Salvação. E eu vou falar um pouquinho sobre cesta de salvação. E eu já vi um plano de cesta de salvação aqui a hora que eu cheguei. E eu fiquei muito feliz. Tive a impressão que é alguma coisa que está iniciando, é isso? Deus dirige todas as coisas. Que bom. Então vamos lá. O entregou para que pudesse conservá-lo. Perdeu para que o pudesse achá-lo. Outra vez humilhou-se para que pudesse vencer. Vamos hoje recapitular uma historinha em que as crianças gostam muito. Meus filhos sempre gostavam muito de ouvir essa história. Uma história em que existe um cestinho, em que existe um bebezinho, em que existe um rio, em que existe uma mãe preocupada, amorosa. Alguém tem ideia de que história é essa? É a linda história de Moisés. Podemos chamar de história de Moisés, podemos chamar de história de Joquebede. Às vezes eu uso essa história como, quando quero falar de mãe, como história de Joquebede. Hoje estamos falando de filhos, mas é impressionante como essa mãe, ela foi impressionada pelo Espírito Santo. E numa época de tanta tirania, em que o medo, o horror, em que a obediência era uma questão de vida ou morte, ela é impressionada a fazer uma loucura, algo insano, e ela vai e faz, e ela cumpre ali o plano de Deus para salvar o seu bebê e depois para libertar o povo de Israel. Mal ela sabia o que ela estava fazendo. Ela simplesmente estava tentando salvar o seu bebê. Mas para Deus, ela não estava só salvando um bebezinho. Ela estava já salvando uma nação, libertando uma nação. Como Deus pensa grande, né? Como Deus trabalha grande. Quando a gente permite que Deus nos use, quando a gente permite que Deus trabalhe na nossa vida, Ele age de forma maravilhosa, de forma grandiosa, que a gente nem tem noção do tamanho e da grandiosidade dos pensamentos de Deus e do que Deus pode estar fazendo por trás de algo que na nossa cabeça é só um pensamento pequeno, é algo para aquele momento, né? Para ela era a salvação de um bebê, mas para Deus era a salvação do seu povo. E ali estava aquela mãe desesperada em frente a um rei que manda matar todos os bebês, meninos, simplesmente porque tem medo que aquele povo cresça e tome a sua posição, tome o seu lugar, roube o seu trono. A luta pelo poder, né, não é de hoje. É o que a gente vê aí dos nossos governantes.
Isso vem de longe. Só mudou o tipo, né? Só mudou o nome. Hoje não temos reis e rainhas, não temos faraó, mas a luta pelo poder não é diferente. Talvez hoje não tenhamos aí um decreto de morte. Hoje não sabemos para frente o que virá. Mas hoje não temos isso. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos hoje também de um plano de salvação. Porque nossos filhos, não diferente do bebezinho de Joquebede, daqueles bebezinhos que lá estavam, nossos filhos estão expostos a todo momento a uma imensidão. Quando a gente pensa em internet, quando a gente pensa nas coisas que temos hoje, é difícil mensurar como segurar isso tudo. O que pode acontecer aí com o futuro dos nossos pequenos. Antigamente, quando uma família saía para passear, né, pegava aquela marmita, né, às vezes de frango, de macarrão, e ia para o parque, né? Hoje as pessoas vão para dentro de um shopping, sentam numa mesa, cada um com seu celular, e às vezes ninguém se olha, né? E essa é a realidade que a gente tem hoje, inclusive dos nossos filhos, das nossas famílias e às vezes dos nossos bebês, né? E isso nos preocupa, né? Como está a nossa família, como está a nossa igreja, como está a arquinha da nossa casa, da nossa família, como está a nossa cesta de salvação, a cesta de salvação que temos preparado para os nossos filhos hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia e ver um pouquinho do contexto histórico em que eles viviam naquele momento. Em Êxodo 1, 13, Êxodo 1, 13, 14 diz assim: Então os egípcios, com tirania, faziam servir aos filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço que em tirania os serviam. E assim eles faziam tijolos, construíam cidades, se tornavam mais famosos, tornavam a vida do faraó mais famosa, as famílias do faraó ali mais famosas. Quanto mais dinheiro, mais cidades o faraó tinha ali, mais fama, né? Maior era seu reino, mais conhecido ele se tornava, e os filhos de Deus estavam ali a serviço daquele homem cruel. E agora as crianças. Talvez enquanto eram só o serviço, Deus estava incomodado, mas talvez Deus ainda estava se segurando. Mas quando começaram a matar as crianças, eu acho que isso incomodou demais o coração de Deus, né? Deus ama demais as crianças, isso já estava demais. E Deus, acho que chegou a hora que Deus disse assim: chega. Ele
vai matar as crianças, é exatamente uma criança que vai fazer a diferença. Deus podia ter mandado um adulto, né? Não precisava ter mandado uma criancinha, né? Podia ter pego um adulto lá. Mas foi exatamente uma criancinha ali que surgiu para libertar o povo, para tirar daquela escravidão, daquele sofrimento. O plano cruel de Satanás. Então, em Êxodo 1:16 diz assim: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Essas duas mulheres que eram as parteiras da época que a Bíblia relata, seus nomes, Sifrá e Puá, ou Fuá, como tem o significado, beleza e esplendor de brilho. Né? São duas merecedoras dos seus nomes, pelo significado dos mesmos. Sua coragem, fé, firmeza em obedecer a Deus e não aos homens, como manda Atos 5:29. Mais importa agradar a Deus que aos homens. Mas o faraó não se dá por vencido. As parteiras não vão matar as crianças. Temos que fazer mais alguma coisa. As crianças continuam vivendo. E com certeza Satanás, né, o próprio diabo, estava ali incitando aquele homem furioso, aquele rei malvado. Então, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas as filhas deixai viver. Êxodo 1:22. Então aparece aí a segunda tentativa. Agora as criancinhas, os meninos, deveriam servir de alimento aos crocodilos do Nilo. Esse seria o fim dos meninos do povo de Deus. E a Bíblia em Êxodo 2:1-3 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma das descendentes de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche. Pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Eu fico imaginando alguém tentar esconder um bebê. Eu tenho 2 filhos. Criança, quando resolve chorar, ninguém segura. Eu moro em apartamento e às vezes os vizinhos reclamam. Porque quando criança resolve gritar ou chorar, você não controla. Você tenta acalmar, é uma chupeta, não sei o quê, mas não, você controla em parte, não é totalmente. Imaginem você esconder uma criança de soldados, de um lugar onde está cercado ali com soldados, procurando crianças ali para matar. Então foi uma situação assim que não tem como não pensar na mão de Deus ali cuidando. O pulmãozinho de Moisés foi se fortalecendo, E a mamãe pensou, quando chegou aos 3 meses, não dá mais. Talvez já soldados bateram a porta,
né? Quantas vezes talvez ela teve que esconder, sair correndo pelos fundos ou algo assim. A Bíblia não dá mais detalhes, mas a gente não sabe o que ela passou ali nesses 3 meses, mas chegou um momento em que não dava mais. Então, ela, usada pelo Espírito Santo, pega o seu bebezinho, enrola-o num pano, prepara um cestinho com os produtos da época que eram usados para calafetar os barcos, para que não entrasse água, e protege aquele cestinho. E assim como o rei mandou, ela põe o seu filho no Nilo. Lá estava o seu bebê no Nilo, mas não estava para morrer, porque era o bebê de Deus. Ele estava lá para salvar o seu povo. E ele estava lá, protegido, dentro de um cestinho. O que é um cestinho num rio cheio de crocodilos? O que é um cestinho perto de um lugar cheio de soldados? O que é um cestinho? Um bebê poderia chorar, logo seria descoberto, mas lá estava um simples cestinho, aquele bebezinho e a filha do faraó. E agora aquele bebezinho, a partir daquele dia, era o filho da filha do faraó. E aquela mamãe seria paga para cuidar do seu bebê. Ela iria receber um salário para cuidar do seu próprio bebê. Mas ela tinha um tempo. A Bíblia conta, talvez ela nem sabia quanto tempo. A Bíblia relata que foram 12 anos. Eu não sei se ela sabia quanto tempo era. E esse tempo que ela teve era o tempo que ela tinha para ensinar o seu filho nos caminhos de Deus. Porque quando Moisés saísse da sua simples casa, de escrava, de chão batido, para ir lá para aquelas maravilhas do palácio, ser encantado por aquelas coisas maravilhosas, ele já teria que estar com seu caráter formado, com apenas 12 anos de idade. Ele já teria que saber o que falar, o que comer, como se defender, que princípios defender, que escolhas fazer. Ela não poderia mais dar nenhuma opinião. A partir daquele momento, ela era só uma escrava. Ela voltava a ser a escrava e ele era o príncipe do Egito. Agora ele iria andar com as próprias pernas. Então ela tinha um tempo. E é sobre esse tempo que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, que é o tempo que nós temos com os nossos filhos. Que às vezes é o tempo que a gente quer que eles cresçam, porque eles dão trabalho, e os meus dão bastante. E a gente quer que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles se tornem independentes. Mas esse tempo é tão pequeno. Daqui uns dias eles vão lá para o mundo. Eles vão para a faculdade. E o mundo não perdoa. E o mundo não ensina nada bom. Os amigos não têm nada bom para ensinar.
E as pessoas lá de fora não vão fazer o papel que eu e você deixarmos de fazer. E o tempo de fazer este papel é hoje. Amanhã nós não conhecemos. Nós temos o hoje. Assim como Joquebede tinha um tempo para entregar o seu filho, nós temos um tempo para entregar o nosso filho, a nossa filha. E nós não sabemos que tempo é esse. Nós não sabemos quanto tempo temos de vida, nem nós, nem nossos filhos. Nós não sabemos que amigo eles vão ter daqui 2 ou 5 anos. Nós não sabemos que faculdade eles vão frequentar, se vai ser uma cristã ou não, ou mesmo que seja uma escola adventista lá, ou não. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O tempo é hoje. Joquebede tinha um tempo curto e nós temos um tempo curto. E às vezes a gente desperdiça. A gente desperdiça esse tempo curto no Facebook, no WhatsApp, na televisão, em qualquer outra coisa que não é lendo uma história da Bíblia, fazendo culto, passando tempo com o nosso filho, dizendo que ama, lendo uma história da Bíblia, apoiando algo que a igreja oferece, comprando uma lição da escola sabatina, que custa metade de um lanche que a gente come em um dia e dura para 3 meses. E às vezes a gente não compra. E às vezes se compra, fica lá jogada, passa a semana inteira, lê um dia, 2. Enquanto que a gente poderia tentar ver um jeito, procurar na internet, de repente procurar fazer uma cestinha de culto, um fantochezinho, alguma coisa, procurar um cantinho da casa, colocar um lençolzinho, alguma coisa. Quem tem filhos pequenos, as crianças amam isso. Ter um cantinho da casa, não importa que a casa é pequena, faz ali um cantinho, um lugar para ser o cantinho de culto, seja o sofá, que seja o sofá. O tapete, que seja o tapete. Um lugarzinho, um cantinho. Que você tenha uma caixinha com as coisas de culto, alguma coisa ali dentro, que você tire dali, que você faça toda aquela, sabe? Ai, você tira lá de dentro. As crianças com 3, 4 aninhos, elas amam isso. Você tira lá de dentro, uma lanterna, tira alguma coisa de lá da historinha. Né? Isso faz muita diferença. Então, ter esses momentos. E um culto, gente, é 15 minutos. Um culto para criança, 10, 5. Pode ser 3 minutos, pode ser a idade da criança. Se a criança tem 2 aninhos, pode ser 2 minutos, 3 minutos. Então não diz assim, a gente não tem tempo. Lá em casa não dá, não tem tempo. Dá. Dá. Eu parei 7 anos de trabalhar para ficar com meus filhos. Não foi fácil parar a vida 7 anos. Foi muito difícil. Mas foi recompensador. Voltei a trabalhar esse ano, mas eles já estão mais crescidinhos agora. Mas eu fazia isso. Morei um tempo, a gente mora, né? Cada tempo num lugar e vai se adaptando. Mas quando tinha uma casa grande, tinha um espaço lá, que eles eram pequenos, a gente tinha um espaço lá, colocava um lençol, a casa era grande, morava em Caieiras.
colocava um lençol, sala grande, tinha um espaço, tinha uma caixa lá, colocava um monte de tralha, coisas de casa mesmo. Às vezes, se a história fala de comida, de alguma coisa, uma panela, um prato, uma coisa, isso serve para criança. Não precisa comprar nada, não precisa gastar dinheiro. Coisinhas de casa, as bonequinhas que eles têm, você usa para contar a historinha. Coisinhas de casa. E você monta, você vai mostrando, porque às vezes você vai ler, ele não entende nada. Mas você vai mostrando e eles vão ali se interessando e vai formando isso. E eles, com essas historinhas, eles vão formando, construindo um caráter. E essas historinhas, eles vão lembrar para o resto da vida. E mesmo que em algum momento, né, eles possam tropeçar, eles não vão esquecer do que aprenderam em casa. Deus, Ele tem um plano especial. Deus, Ele preparou essa igreja onde nós temos escolinhas. Os nossos filhos, eles têm amparo desde pequenininhos até grandes. Eu coloquei aqui, nesta cesta, algumas coisinhas. Faz favor. Eu coloquei no porta-mala do carro e bagunçou um pouco aqui. Eu vou tirar aqui que vai aparecer melhor. Mas a nossa igreja, ela tem DVDs, nós temos revistas para os nossos filhos. Gente, nós temos orientação para criar os nossos filhos e nós temos que ter um tempinho para separar, para a gente ler esses livros que nos dão orientação para criarmos os nossos filhos. Temos as liçõezinhas, desde os pequenininhos até os maiores. Meditações para fazer o culto da noite, nem que seja lá na cama, lê a meditação rapidinho, faz uma oração. Mas não vai dormir sem falar com Deus, sem ter aquele cuidado de ter um momento com Deus. Nós temos os aventureiros, depois os desbravadores, né, e assim por diante. E assim com coisinhas simples, ó, nós vamos montando. Você pega uma caixa que tem lá na sua casa e, de acordo com o teminha da lição, você monta as coisinhas e prepara a sua liçãozinha, e todos os dias você conta a historinha para o seu filho. Quando ele chega aqui no sábado, ele já sabe a historinha. E ele vai querer contar, até ajudar a professora a contar para os coleguinhas. E isso vai fazer uma diferença. A minha filha, eu sempre incentivei, hoje ela está com 10 anos e ela conta na escola, na igreja, e ela conta. Hoje ela faz o momento infantil, ela conta as historinhas que ela aprendeu quando pequenininha, nos vídeos, né, assim com a gente em casa. E ela aprendeu, teve esse gosto pelas historinhas. E é uma parte gostosa da Bíblia, porque se a gente for mandar os nossos filhos lerem Apocalipse, eles não vão ler. E se a gente trouxer as coisinhas que a Bíblia tem de gostoso, que são as historinhas que até nós adultos gostamos, eles também vão gostar. Hoje é o tempo que nós temos. Se não tem crianças, talvez você está pensando assim, mas isso é para as crianças, né? Na minha casa só tem adultos. Precisamos ter o culto, precisamos nos preparar. Jesus está voltando. Precisamos ter o culto familiar, precisamos ter o nosso momento de devoção. Se não tem crianças, vamos fazer o culto de forma adulta, né? Com as coisas de forma adulta.
e vamos nos preparar. Vamos preparar a nossa arca da forma adulta também. E isso requer todos os membros da família. Quando colocou a cestinha lá, é interessante que a mamãe voltou, Miriam, que era a mais velha, ficou cuidando. O papai estava lá, preparando os tijolos, porque era escravo. Cada um ele tinha uma função. E hoje, na nossa família, cada um tem uma função também. Ninguém pode se esquivar. Cada um tem. O filho mais novo, o mais velho, vai colocando cada um para ajudar. O marido, a esposa, todos vão participando, todos precisam participar, todos precisam ter essa responsabilidade, todos têm que ter esta responsabilidade. E se por acaso você é um papai ou uma mamãe que ainda não tomou a decisão de entregar o coração a Jesus, por acaso, se você ainda não é batizado, se você está se preparando para isso, lembre que a melhor forma de nós ensinarmos os nossos filhos é o exemplo. Quando eu fizer, ele também fará. Então, quando eu tomo a decisão e quando eu faço, ele também fará. Então, quando nós fizemos, quando o meu filho, a melhor forma do meu filho aprender a estudar a lição da escola sabatina é me ver estudando a minha lição da escola sabatina. Ele vai aprender. Se cada um em casa, todos os membros tiverem momentos de estudar a lição da escola sabatina, ele vai entender que naquele momento todos os membros da casa têm, é o momento de estudar. Ele vai entender também. Temos que ter um tempo de qualidade. Temos que apoiar os departamentos da igreja. E nós, como mães, cai sobre nós uma responsabilidade muito pesada. Porque nós, nos dias de hoje, trabalhamos fora, temos a casa, os filhos, e a Bíblia e o Espírito de profecia nos cobram e colocam sobre nós uma responsabilidade muito grande. Que diz assim: a mãe não tem que pintar uma forma bela sobre uma tela ou esculpi-la no mármore, mas gravar a imagem divina na alma humana, especialmente durante os primeiros anos de seu filho. Descansa sobre ela a responsabilidade de formar seu caráter. Isso é muito forte. As impressões que no seu tempo se fazem em suas mentes, que estão em processo de desenvolvimento, permanecerão através de toda a sua vida. É muito forte. Vemos mais adiante aqui. Veremos então que muitos que têm abençoado o mundo com a luz do gênio, da verdade e santidade, devem os princípios que foram a mola mestra da sua influência e êxito à sua mãe, a uma mãe cristã que orava. Trabalhando hoje, estamos desenvolvendo nas crianças a capacidade de fazer escolhas corretas a seu devido tempo. Então, nós temos aqui, primeiramente, a responsabilidade. E depois aqui, em segundo,
eu li o resultado. Quando nós perguntamos a um gênio, a uma das pessoas famosas, a quem, se eles fossem homenagear uma pessoa, a quem eles homenageariam? Quem mereceriam a sua homenagem? Possivelmente, a grande maioria deles o fariam a sua mãe. A nós cabe uma tarefa, um peso, uma responsabilidade muito grande. Em Hebreus 11, 24 a 26, diz assim: pela fé, Moisés, quando já feito homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 24 a 26. Valeu ou não valeu a pena os ensinos de Joquebede durante os 12 anos que ela passou com ele? Pensa numa criança que entrou num palácio. Ele poderia ser o próximo faraó. Ele escolhe para o deserto. Ele escolhe ir sofrer com o povo de Deus. Ele escolhe fazer a vontade de Deus. As riquezas e a tudo que ele poderia ter ali no palácio. O mundo tem muitas coisas a oferecer aos nossos filhos, que aos olhos do mundo podem ser muito boas, mas que nem sempre são tão boas assim. Aos olhos de Deus, como cristãos, devemos preparar os nossos filhos para fazer escolhas. Não sabemos quando vamos precisar fazê-las. Vamos concluir lendo Romanos 8, 18 e 1 Coríntios 2, 9. Romanos 8, 18 e 1 Coríntios 2, 9. É desejo de Deus que todos sejamos salvos. Deus não preparou a salvação só para alguns. Deus preparou para todos. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas. Todos nós temos 24 horas e escolhemos o que fazer com elas. Vivemos em uma cidade muito difícil, em que passamos muito tempo no trânsito, em que é difícil se alimentar, é difícil muitas coisas, e sobra pouco tempo. Mas nós temos que priorizar o que é mais importante. Queria que você fosse para casa hoje com este pensamento. O que é mais importante? O que é a prioridade da minha vida? É importante trocar de carro? É, a gente precisa de carro. Todo mundo precisa. É importante ter uma casa própria? É, a gente precisa. É importante trabalhar? É. Faz parte. Ter uma profissão, estudar, faz parte. Mas o que é
o mais importante, que é a prioridade. O que vem primeiro? Que Deus nos abençoe a tomar a decisão certa e a ser usados pelo Espírito Santo para construir na nossa casa uma arquinha, um cesto, uma arca, um cesto de salvação, que não entre água, que não tenha brechas, que não tenha furos, que seja calafetado, que seja totalmente lacrado, que seja impermeável contra os poderes do inimigo. Que Deus seja o cuidador do seu e do meu lar. Vamos ler os versos que eu pedi para vocês abrirem. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. E acrescenta, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Amém. Que Deus nos abençoe.